Olá pessoal, vamos para mais uma aula da nossa oficina Iniciação na Arte da Xilogravura. E esta aula a gente vai falar sobre produzindo a matriz, ok? Nós vamos falar sobre como produzir a matriz. Então vamos lá, que essa aula vai ser bastante prática. Conto com vocês. Começando nossa aula prática, vamos aqui para a preparação das madeiras para fazer a nossa matriz, para produzir a nossa matriz. Aqui nós vou dar 3 exemplos para vocês, que a gente já conversou sobre tipos de madeira em uma aula passada já. Aqui eu tenho uma tábua de madeira, madeira real, né? Não essas madeiras alternativas que são semi-madeiras. Aqui eu tenho uma prancha de uma madeira que é chamado louro. Aqui eu tenho um louro, né? Mas pode ser umburana, pode ser outro tipo de madeira nativa que vocês tenham aí, que pode se encontrar em madeireiras, tá bom? Tenho aqui também o compensado chapado, que é aquele que eu falei, que é dividido entre camadinhas. E também nós vamos trabalhar com a questão do Eucatex, que é uma proposta que eu trago para cá também, que é muito interessante. Preparando a madeira, a princípio, a nossa matrizinha aqui, pequenininha de louro, não vai precisar nenhum tipo de produto. Apenas a madeira vai ter que estar plana, bem retinha, bem aparelhada. A gente vai dar somente uma lixadinha à lixa. Uma lixa de madeira número 80 ou 100, lixa fina. A gente dá uma lixadinha para tirar algum tipo de rebarba, para a gente já começar o nosso trabalho. Não precisa nenhum tipo de produto, porque a madeira em si já tem uma qualidade muito boa, e também a gente não precisa lixar bastante, porque a gente vai trabalhar também com a questão, como a gente falou, das texturas dos veios da madeira. Já para a gente fazer a matriz com o compensado chapado, né, esse que eu te falei, ele tem uma textura, ele é feito de folhas de pino, né, a gente sabe, e aí ele precisa ser tratado. O compensado, que é o folheado, precisa ser tratado. O que é que a gente vai fazer? Primeiramente, ele já vem já plano, né, a gente conhece, a gente vai usar selador para madeira. O selador para madeira vai nos ajudar a ter um melhor corte na questão da madeira, uma vez que ela é uma madeira mole, fofa. Então a gente vai usar com a ajuda de uma trincha, um pincel. A gente vai dar uma demão de selador, ok? Dá uma demão de selador, vai deixar o selador secar. Após o selador secar, o selador ele deixa umas rebarbas, ele deixa a madeira meio que áspera. A gente vai lixar essa primeira demão de selador no compensado e depois a gente vai dar outra demão de selador, tá? O selador é muito fácil, em loja de material de tinta, lojas de ferragem, é muito fácil, é o selador para madeira. Após essa segunda mão estar pronta, a gente lixa novamente com a lixinha 80 que eu falei para vocês para madeira, e vai estar já a nossa matriz e a nossa placa para ser nosso suporte para ser feito. Já se a gente for fazer a matriz no Eucatex, que é essa proposta que eu trago para vocês, que é aquela madeirinha que eu falei, que ela é bem marronzinha, bem fininha, que um lado ela tem uma textura e o outro lado ele é liso, geralmente ele vem ou marrom, ou então vem com algum acabamento desse de digamos assim, um revestimento, né? Às vezes é branco, às vezes vem esse revestimento é uma semi-madeira, né? É uma coisa que é feita industrializada, bem do mesmo jeito que é o compensado chapado é o Eucatex. Esse aqui já vem preparado. A gente não vai trabalhar do lado que que tem essa textura. A gente vai trabalhar do lado liso, tá bom? Beleza? Manuseando as nossas goivas e ferramentas. Para produzir a matriz, nós precisamos saber manusear as nossas ferramentas, que são as goivas, os formões e as facas, ok? Então, para manusear, vou dizer a vocês como manusear
cada ferramenta nessas matrizes. A começar pelo a matriz que é a de madeira, né, normal. Essa matriz de madeira a gente pode manusear dependendo, sempre vendo que o veio tá assim, ó, o veio, a gente vai seguindo o veio, a gente tem um corte. Ao contrário dele, a gente já tem outro tipo de corte. Então aqui a gente pode usar bem a ferramenta da faca, né? A faca tem que estar sempre, ó. Aqui a gente usa, você pode usar uma faquinha mesmo, uma faquinha com uma, não é bom usar uma lâmina grande, uma lâmina sempre pequena ou um estilete. Eu dou mais a ideia de usar um estilete porque fica mais fácil. O manuseio sempre trazendo para o lado que você está. O corte com a faca é o seguinte, a gente vai cortar sempre em formato de V. Um lado, a gente chama, ó, segura com a mão, a sua mão de preferência, direita ou esquerda, e com a ajuda da outra mão, para não correr, a gente vai dar, ó, um corte chanfrado. Vejam que eu tô com o estilete meio de banda, de ladinho assim, ó. Feito isso, a gente inverte o lado que está a gravura e corta também aqui ao mesmo tempo, sempre puxando para o lado de vocês. Eu tenho já um cortezinho aqui, ó. O corte vai ficar sempre um V, sempre V. Aqui vocês vejam que eu estou cortando ao contrário do veio. Fica mais difícil um pouco, porque às vezes... Mas se a gente cortar a favor do veio, eu nem preciso muito da ajuda da outra mão. A gente tem um corte já, cortei de um lado e aqui eu já cortei do outro. Sempre que vocês usarem o corte a favor do veio da madeira, além de vocês ter facilidade, o corte ainda fica mais preciso ainda, tá bom? Ó, sempre cortei de um lado, depois cortei do outro, a gente já tem, ó, um corte já bem preciso, tá vendo? A mesma coisa é com a ajuda das nossas ferramentas. Deixa eu dar somente uma moladinha aqui. Lembrando que a gente já conversou sobre a aula de amolar. Sempre que você estiver trabalhando, fez alguns cortes, amola a ferramenta. Ó, aqui a gente tá com angus de fio, que é um formato em V. Ó, sempre, nunca ao favor assim. Nunca pega a ferramenta puxando para o lado de vocês. Ferramenta sempre para fora. É ao contrário do que a gente estava fazendo com o estilete. O estilete a gente não consegue cortar ele para fora. A gente tem que cortar puxando sempre para dentro, para o lado de vocês. Ó, pessoal, sempre lembrando, tá? Cuidado que... Outra coisa também que a gente pode usar, tem muita gente, eu uso bastante, isso não tem problema, é a ajuda também de um batedor. O batedor o que é? É um pedaço de madeira maciço, que tem um pouquinho de peso, para você usar ele nesse formato, ó. Batendo e o formão vai embora, ó, para qualquer lado, seguindo qualquer tipo de formato, tá bom? Vejam só, aqui eu fiz um formato curva, ele é muito interessante também de você trabalhar e ajuda porque você não faz tanta força na hora de cortar, principalmente para madeiras mais duras, ok? Ó, ferramenta molada, corte preciso, ok? No nosso taco de já no caso do compensado, né, que são chapados, são camadas, a gente vai cortar a primeira camada. Eu aconselho o desenho que você fizer, você contorne todo o desenho, tudo que for do desenho de linhas, contornar com a faca, porque aí a gente vai ter uma durabilidade melhor e um corte mais preciso. Se a gente, mesmo sendo tratado, a gente tem uma precisão melhor no corte, tá bom? Ó, sempre a faca
deitando ela um pouco, nunca deixar a faca muito em pé, porque aí você tem um cortezinho, como eu falei, sempre cortando como fosse em formato de V, tá? Após tirado, feito todo o contorno, aí a gente vai com uma goiva maior, retirando as áreas de excesso que a gente precisa tirar, deixar em baixo relevo. Ó, sempre com a goiva maior. Ó, tem uma facilidade grande de tirar, ok? Então é isso. Já, pessoal, aqui a gente vindo para a nossa matriz, que vai ser feita com o Eucatex, que é essa proposta nova. Aí aqui no Eucatex, quando você riscar, fazer o seu desenho, é o que você querer, eu sugiro que vocês ou cortem todo com o estilete também, que ele é uma coisa que dá bastante acabamento. Vocês conseguem um corte muito preciso nele. Agora, porém, ele é um pouco duro. Aí eu uso, tem esse pulo do gato, né? Que é a oficina, aqui é para dar para dizer todos os macetes para vocês. Eu uso bastante o bugivil, que é a goiva em formato de V, né? A fininha, e também o batedor. Aí eu tenho, ó, para vocês verem. Ó, ó, o corte bem precisozinho, ó. Por ser uma madeira um pouco dura, não é dura demais, mas por ser um pouco dura, ferramenta bastante amolada, uma ferramenta bastante tratada, você tem cortes muito precisos, para um lado ou para o outro, uma vez que isso aqui não tem veio, né? O Eucatex não tem veio, então dá a condição de você, quanto mais você levanta quando você está batendo, manuseando a goiva, quanto mais você levantar a goiva, ela vai entrar mais na matriz. Quanto mais deitar ela tem um corte mais superficial, tá bom? Então, ó, se eu for cortar, levantar muito a goiva, ela vai entrar bastante a madeira e vai começar a travar. Se eu deixar ela mais deitada, eu consigo andar com ela bastante. E daí eu ter cortes, olha aí, corte bem preciso. Ah, Edilson, dá para fazer sem ser batendo e de uma vez? Dá também. Ó, se eu quiser fazer tipos de texturas, ó, tanto com a bugivil, como também eu tiro o excesso que for com a goiva maior, a goiva em U, ó. Não tem dificuldade, não tem bicho de sete cabeças. É claro que no começo vocês vão ter um pouquinho de até pegar a manha, né? Mas olha, vejam que eu tô tirando aqui com bastante facilidade. Ó. Tá vendo? E eu acredito, pessoal, que nós gravadores deviam usar bastante o Eucatex, porque é uma coisa que é de fácil acesso e a gente pode ter resultados muito interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui o exemplo para vocês, ó, dessa matriz. Essa matriz é Eucatex, ó, fininha, tá vendo? Muita gente às vezes fica pensando que é de linóleo, não, é Eucatex, ó. Eu tenho aqui um desenho, né? Isso aqui foi uma encomenda que me pediram, a capa de um cordel. Então, assim, eu tenho aqui texturas, dá para fazer, dá para brincar, entendeu? Dá para brincar e ficar uma coisa bem interessante. Ó, sempre lembrando, pessoal, que vale muito é a criatividade. É a gente ter criatividade também. É um processo criativo. A xilogravura é um processo criativo. Aqui eu tenho três matrizes que eu trouxe para vocês, nesses três formatos de madeiras que eu já falei para vocês, né? Três matrizes que a gente eu produzi, eu estou dando aula aqui para vocês. Uma no compensado, uma no Eucatex e uma na madeira também, no louro. Tá vendo? São três possibilidades totalmente possíveis da gente fazer. Essa aqui mesmo, ó, a do compensado, como eu disse a vocês, o compensado são feitos em camadas. Eu usei a primeira camada de cima, tratada já, né, como eu falei para vocês, com o selador. Ó,
tive aqui um resultado bastante bacana. O selador dá essa possibilidade de deixar a madeira mais compacta, mais firme para os cortes, eles não, por ser encamada, ela não destacar, ok? Beleza, pessoal? Então é isso. Possibilidade de produzir a nossa matriz. A gente tem que ter, primeiramente, o manuseio da goiva, temos que ter criatividade, corte preciso e personalidade, que isso aí vocês aqui com o tempo vão ter. Beleza? Valeu! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.